Olá, muito boa tarde. Estamos juntos para mais uma vez ao vivo conversarmos aqui no nosso programa Conversa da Uninasal. Essa é a nossa função, conversar com você aí do outro lado. Você que está na internet pelo celular, tablet, notebook, pela Smart TV, qualquer aparelho que pega a internet você pode conectar, interagir com a gente, conversar, participar desse programa que é feito para você. E o tema do programa de hoje, a gente está aproveitando que domingo é o Dia dos Pais, para falar um pouquinho sobre a saúde do homem. E por que? Tentar entender por que é que o homem tem tanta resistência em procurar saúde, atendimento de saúde, procurar os médicos. Para entender isso, está aqui com a gente o médico Renan Eboli, que é urologista com especialização em uro-oncologia, é professor de urologia do curso de medicina aqui da Uninasal. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, professora. É um grande prazer participar do programa e discutir um pouco, conversar um pouco sobre a saúde do homem, já que esse é um dos principais enfoques da nossa especialidade, que é a urologia. Maravilha, muito obrigado. Também conosco a professora Ana Flávia Leite Cortez, já esteve aqui com a gente na nossa conversa, é psicóloga, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana e professora aqui da Uninasal. Boa tarde, professora, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, também um prazer mais uma vez estar aqui conversando um pouquinho sobre esses assuntos tão importantes que a gente precisa conversar, né? Isso, exatamente. Então, a gente está ao vivo, a conversa é com eles, mas é com vocês aí também do outro lado. Então, não deixe de interagir, mande sua pergunta, comentário. Aproveite o momento para conversar com a gente também. O programa é feito para vocês, como eu já falei. Então, vamos conversar nessa pergunta, a primeira, né? A menina vai ao médico logo quando menstrua, lá nos 9, 10, 11 anos, e vai ao ginecologista e ele passa a cuidar, de modo geral, da saúde global dela. Quando é que o homem deve ir ao médico, assim, homenzinho e tal, ou é só depois que já é um homem formado, já com seus 20 e tantos anos? Bom, na verdade, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, existem várias avaliações que o urologista pode realizar. Claro que a mais famosa é a questão do rastreio para o tumor de próstata. Esse deve ser começado a partir dos 50 anos apenas, ou 5 anos antes naqueles pacientes que têm história na família, raça negra ou obesidade. Então, isso 45 anos. 45 anos. Já para adolescentes ou para adulto jovem, isso normalmente não tem um protocolo, mas está ligado a algum tipo de exposição ou de dúvida. A gente sabe que, como urologista, e aí eu falo da minha área em específico, cuida dessas doenças ligadas à sexualidade, a amadurecimento sexual, as doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Então, nós temos no nosso consultório vários pacientes mais jovens que chegam por demanda espontânea com dúvidas para esclarecimentos em relação a essas patologias diversas. Então, respondendo de maneira clara, não existe uma idade mínima necessária, não existe nenhum protocolo necessário para isso, mas eu sempre aconselho o adolescente ou o adulto jovem ter um primeiro contato, já que o contato e a experiência com o urologista, que é uma pessoa que ele vai confiar durante longos e longos anos a sua saúde, deve iniciar desde cedo, né? Você cria um rapport, cria um relacionamento e a partir daí você estabelece um grau de confiança muito grande ao longo dos anos. O pênis é o órgão sexual também, além de não ser do órgão que produz não, mas que espelha a urina, também é um órgão sexual. O urologista pode atuar nessa área de aconselhamento sexual também para o adolescente? Sim, sim. O urologista, ele é o médico cirurgião que é responsável pelo trato urinário masculino e feminino e o sistema reprodutor masculino. Então, as doenças ligadas às disfunções sexuais, como ejaculação precoce, a queda do libido, a disfunção erétil, são todas tratadas pelo urologista. Obviamente, são tratadas de maneira muito profissional, né, professora? A gente sabe que existem vários aspectos, principalmente nos pacientes mais jovens, que o lado da somatização e o lado psicossomático até influencia muito mais do que os aspectos sistêmicos, ou seja, funcionais, orgânicos, hormonais. Mas o urologista, muitas vezes, se torna a porta de entrada para esse tipo de avaliação. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção é que a gente vive uma época da medicina que fala-se muito de medicina ortomolecular, medicina New Age, enfim, terapias voltadas para evitar o envelhecimento e, na verdade, como se fosse uma volta no tempo, né? Buscando dentro de alguns nutrólogos ou profissionais de áreas de nutrologia
tentando trazer maior performance para cada paciente. E isso está ligado, obviamente, a vários aspectos de ansiedade, né? Eu cheguei a ter uma situação que me preocupou bastante. Isso não foi uma vez, para mim, uns 3 ou 4 casos no consultório, da gente ter visto homens saudáveis, jovens, realizando modulação hormonal. O que é isso? Deixa eu te explicar. A testosterona, que é o hormônio masculino, que é responsável não só pela questão do libido, mas como pelo vigor físico, pelo crescimento dos pelos, enfim, pelos caracteres secundários masculinos. Ele tem um gap muito grande da normalidade. Ele pode variar entre 300 e 800, na grande maioria dos laboratórios. E alguns profissionais, que às vezes são profissionais que talvez não deveriam tratar dessa maneira a questão hormonal, questionam os pacientes: olha, você tem uma testosterona de 400. Por que não a gente estimular para uma testosterona de 800? E nessa terapia dita de modulação hormonal, alguns maus profissionais terminam por não administrar ou precursores ou mesmo testosterona. Então eu atendi, não foi só um, pelo menos uns 2 ou 3 doentes, que chegaram no meu consultório com inibição da sua testosterona própria por uso de testosterona externa. Pacientes todos jovens, tá? 20 e poucos anos, que estavam tendo... A sintética, o remédio, terminou por deixar o produtor do hormônio preguiçoso. Para a realização, para a produção do hormônio da testosterona, que se dá no testículo, é necessário uma produção de um hormônio chamado GNRH no hipotálamo, que estimula a hipófise, que é uma glândula pequenininha no cérebro, a produzir 2 hormônios, FSH e LH. E esses hormônios estimulam o testículo. A partir do momento que você introduz testosterona exógena, ou seja, administra por via cutânea ou intramuscular, existe um feedback negativo. Existe um bloqueio da produção desses hormônios que estão no nível central, no cérebro, e ele passa a informação para o testículo seguinte: ok, você não precisa produzir mais testosterona. Descanse porque a gente já tem o suficiente. Mas isso gera uma grande repercussão. Porque quando o testículo para de ser estimulado, gera uma atrofia nos testículos, podendo gerar repercussões tardias de fertilidade, por exemplo, do paciente. Lembre-se que estamos falando de pacientes jovens, homens jovens que sua prole não está definida e possivelmente vão querer ter filhos. E por que as pessoas querem aumentar essa taxa de hormônio da testosterona? Porque a testosterona é um hormônio de alta performance. Então seria para atividade física? Beleza, vaidade, atividade física, sensação de virilidade. É a famosa bomba de academia, que agora ganhou um nome mais bonito, né? Modulação hormonal. Então, esse, por exemplo, é uma situação que homens jovens procuram o urologista para avaliar. E alguns deles, inclusive, com sintomas já, por exemplo, de uma disfunção erétil, de um tipo de diminuição do libido, já secundária essa diminuição da produção. Então, ele tomou uma modulação há alguns meses, parou de tomar, o eixo não entrou ainda em funcionamento, e, consequentemente, o paciente começou a ter os sintomas. É impressionante. Se a gente for avaliar níveis de disfunção sexual, é esperado que até 1/4 dos homens com 35 anos tenha algum tipo de disfunção sexual. E isso, quando eu falo de disfunção sexual, eu falo de todas as patologias que envolvem isso, não só a disfunção erétil, né? A dificuldade do orgasmo, a ejaculação precoce, a disfunção erétil, a queda do libido. Claro que a doutora pode até falar um pouco mais sobre isso do que eu, com mais profundidade, já que isso é apenas um braço da urologia, mas isso é um aspecto que me preocupa bastante no homem jovem. Não sei o que a doutora Ana acha sobre isso, mas... Professora, antes da gente entrar nessa questão da psicologia, só falar com o pessoal que está do outro lado aqui assistindo a gente, o Daniel Andrade, o Helênio Dantas e o Washington Lopes. O debate está muito bom. Só uma questão, então a urologia, ainda falando do adolescente procurar, por exemplo, uma questão de poluição noturna, o urologista pode também esclarecer e tirar dúvidas do adolescente que está chegando nessa fase? Claro. Os pais devem estimular a ida ao filho ao urologista, então, nessa fase. Perfeito. Primeiro que a poluição noturna, para os ouvintes que nos acompanham na internet, não sabem, é a ejaculação à noite, né? Espontânea, né? Não necessariamente ligada a
a um desejo sexual, a um sonho erótico, mas é uma ejaculação. Isso é muito comum no adolescente. E, obviamente, é uma situação que pode gerar no início um pouco de desconforto, preocupações e dúvidas. E o urologista, sim, é um profissional extremamente habilitado a explicar essas alterações que acontecem no corpo do homem, né? Alterações que não se compreendem apenas pela ejaculação, como a amplificação nos corpos, o aumento do testículo, o aumento do pênis, que também é uma dúvida muito comum no consultório. Os pacientes chegam no consultório perguntando se o pênis é um tamanho normal, se não é. Eu acho que tudo isso está um pouco ligado a esse excesso de exposição que a gente tem hoje no mundo como um todo, né? Vide as mídias sociais, que tem seu aspecto muito positivo de informar, que é um caso como esse, mas que tem um lado maléfico, prejudicial, no qual as pessoas não olham mais para a vida dos outros, se comparam mais com a vida dos outros, do que, de fato, se preocupam em estar bem, né? Então, o nosso papel também é esse, de tentar esclarecer. Essa não ida, professora Ana, tem relação ao machismo que está enrustido na sociedade? Os homens não procuram os médicos para não mostrar que são frágeis também, que têm questões que precisam ser tratadas? A gente pode pensar que, sim, tem a ver com essas questões também, né? Existe toda uma construção social que, de algum modo, ela pauta o comportamento da gente. A gente não está desconectado disso, né? Então, a gente vê desde cedo as meninas já sendo educadas para essa questão do cuidado, tanto o cuidado com as outras pessoas, quanto o cuidado consigo. Né? Então, a mãe sempre alerta. Então, tem uma fala da mãe desde muito cedo para a menina com relação à questão, né, do que é a menstruação, do corpo, das mudanças quando vão acontecendo. Até a própria virgindade, né? Também, aí essa preocupação também, né, a preocupação com a sexualidade, e eu acho que essa fala acaba fluindo mais para as meninas do que para os meninos, né, pensando na questão da primeira ida do urologista, que não é só quando faz 40 anos, 50 anos de idade, para a questão da prevenção do câncer de próstata, né, como você bem falou, a importância de buscar esses cuidados desde cedo, né. Então, a gente pode pensar que tem a ver com essa questão do quanto os homens, eles não são educados, ou essa conversa não flui como algo natural e corriqueira para eles, essa questão do cuidado, como isso é passado para as mulheres, né? E aí tem toda uma... Você vai delegando muitas vezes esse cuidado que você devia ter contigo para tua companheira, para tua mãe, né? E aí você adia a questão da própria fragilidade, né? De você se deparar... o doutor falou uma palavra que ficou aqui, né, martelando, que é a coisa da performance. Né, a alta performance, isso, né, me chamou muita atenção do quanto as pessoas estão utilizando essa questão, tentando aumentar a taxa de testosterona, né, como uma forma de performance mesmo, em todos os sentidos. E eu acho que essa é a palavrinha do momento. Então, quando a gente fala de saúde e doença, a gente vai tocar em pontos como a própria questão da fragilidade humana. Né? Somos vulneráveis por sermos humanos. E parece que, nesse mundo da performance, a gente tem esquecido disso. Né? A gente está tão preocupado em performar, tão preocupado em resultado, tão preocupado em sucesso e em resultado, que a gente esquece da nossa dimensão, da nossa condição enquanto seres humanos, que é uma condição de cuidado e que esse cuidado ele precisa ser constante. E parece que essa fragilidade acaba sendo muito mal vista, porque nos lembra essa condição de humanidade que parece que a todo ponto a gente fica querendo se distanciar disso, sabe? Então, eu fico pensando se a própria construção do masculino na nossa sociedade não está muito atrelada a essa questão da fortaleza, né? De você ser invulnerável, né? Coisa que isso não é pertinente aos seres humanos, né? Então, tem sim uma dificuldade de procurar muitas vezes um serviço de saúde por essa questão de se revelar enquanto frágil, enquanto humano, e a coisa de você delegar isso para outras pessoas, né? Principalmente para as mulheres, que é uma outra construção cultural, que acaba sendo quem aprende a fazer esse cuidado, muito mais os homens, né? Então, eu penso que sim. E cabe a elas também observar a saúde, fazer o papel do médico, de observar quando tem algo estranho. Não só sexualmente falando, mas também na saúde do homem. Isso também é delegado à mulher? Também.
né? A coisa de você poder prestar atenção, perceber, ficar atento, marcar os teus exames, ficar atento à rotina de exames, né? As mulheres já fazem isso, digamos assim, automaticamente, né? De algum modo você já internaliza que uma vez por ano você tem que buscar a ginecologista, os exames, fazer a prevenção, tudo direitinho. E isso é uma coisa muito boa porque esse cuidado com as mulheres, essa ida ao ginecologista, né, de algum modo acaba sendo o cuidado integral com as mulheres, né? Porque a partir dessa consulta, a médica pede demais exames, onde você acaba identificando algumas coisas, que, não daquela especialidade, mas de outras. Né, E onde depois gera um encaminhamento. Exatamente. Né? E o homem, por não ter essa prática, né, muitas vezes essa prevenção acaba sendo frágil. É verdade, doutora. Posso falar? Sim, bom, claro. Eu concordo plenamente. Assim, eu acho que existem dois aspectos ligados à barreira da chegada do homem ao consultório. Existe o receio e o mito do que vai ser realizado, qual vai ser o exame, porque, como eu falei, existem várias idades. O rastreio do câncer de próstata, ele se utiliza também o toque retal, também. Mas, por exemplo, existem doenças como o crescimento benigno da próstata, que é muito mais comum do que o câncer de próstata, e que faz parte de uma avaliação completa com a conversa, que é a anamnese, né, do paciente. Então, ou seja, um homem não vai no urologista apenas para fazer isso. Além disso, em outras idades, não é feito, obviamente, necessário nenhum toque do paciente. E o outro aspecto, que além desse mito da imagem do que é a consulta, esse aspecto da nossa criação. Acho que a senhora colocou muito bem, porque eu até falei isso uma vez em outra entrevista, é a criação do super-homem. Né? Todo homem ele é criado desde cedo para ser muito forte, para não sentir dor. Então ele cai no chão, o pai fala, não chora. Não chora que isso aí não é coisa de homem. Então, se ele briga na escola, ele tem que voltar com a cara... Não pode voltar para casa apanhado. Não pode voltar apanhado. Então, assim, cria-se uma imagem para os meninos, que são, obviamente, futuros homens, de que ele não pode mostrar suas fragilidades, ele não pode mostrar suas incertezas, sua insegurança. E isso você cria pessoas que se afastam de tudo que possa aparecer. E o médico, quando você consulta o médico, você vai fazer um questionamento, você vai mostrar uma dúvida. E, para alguns, isso se parece, sim, uma fragilidade. Isso faz parte de um processo de construção na sociedade, que, obviamente, no Nordeste do Brasil, isso se dá de maneira mais forte, mais vigente, mas a gente pode fazer uma outra análise. Do ponto de vista de saúde pública, nós temos uma política de saúde da mulher, nós temos uma política de saúde do idoso, nós temos uma política de saúde do indígena, da criança, mas a gente não tem uma política de saúde do homem. A gente não tem um programa voltado para o homem. Eu fiz um levantamento há mais ou menos uns 2 anos, no qual a gente utilizou a campanha do Novembro Azul, dentro do Hospital dos Servidores. É um serviço importante aqui no estado, que é o Hospital Escola da Uninassal, e eu coordeno o serviço de urologia. E nesse levantamento que a gente fez alguns questionários com os pacientes que foram atendidos, e a gente discutiu um pouco sobre se era a primeira vez que ele vinha no médico, quantas vezes ele tinha feito o exame do toque, enfim. E nessa pesquisa que a gente fez, a gente achou alguns dados interessantes. Por exemplo, 55% dos homens nunca tinha realizado um exame do toque. Desses homens que foram fazer e já estavam todos com idade de fazer. E mais de um terço deles menos de 80% deles apenas tinha ido por urologista, ou seja, 30% deles nunca tinham ido por urologista. Outra questão que é interessante, quando a gente foi pesquisar sobre esse assunto, a gente viu que existe um artigo que fala sobre a imagem e a construção do espaço da unidade de saúde da família, que não necessariamente da unidade de saúde, uma unidade de saúde primária, vamos dizer assim. Aquele espaço, ele é um espaço prioritariamente feminino. A maioria dos profissionais que trabalham ali são mulheres, a maioria das pessoas que são atendidas são mulheres, e boa parte dos homens, vê que trabalho interessante, se sentia constrangido de entrar naquele espaço, porque para eles aquele é um espaço feminino. Então, além de você criar, como eu falei, toda essa imagem cultural em relação
a dificuldade do homem em aceitar a sua doença ou aceitar a sua fragilidade enquanto ser humano, você não dá àquele homem um espaço para que ele se sinta à vontade. Porque se o médico, se ele foi num espaço como aquele que tem várias mulheres, opa, o que está acontecendo? Ele já se sente um estranho no ninho, né? Então, foi até um artigo de psicologia, eu achei muito interessante nesse aspecto. Então, é um pouco complexo, né? Mas, assim, parte disso não só de uma mudança comportamental familiar nossa, como também de estratégias públicas, exatamente, políticas públicas de acesso e de cuidados com o homem, campanhas de mostrando que o homem tem que se cuidar, né? A professora Ana Flávia falou uma questão da rotina de exames da mulher, que existe uma rotina desde cedo, desde a adolescência. Falta uma rotina de exames para o homem ou não precisa dessa rotina de exames para o homem, para ele fazer anualmente? E isso seria um entrave para a saída frequente? Sim, eu concordo. Eu acho que falta essa rotina. Eu costumo fazer com alguns pacientes mais jovens meus que querem começar a fazer um acompanhamento. Exames rotineiros como rotineiros como colesterol, glicose, enfim, que ele iria fazer no cardiologista, né? A grande verdade é que parece que o médico que mais atende o homem antes desse período ligado à próstata é o cardiologista, né? É o clínico que termina fazendo esse acompanhamento. Mas que também o homem é muito mais resistente a procurar do que a mulher, né? Então, sim, eu acredito que falta uma rotina específica para a realização de exames preventivos ou de controle para diversas doenças, como diabetes e hipertensão. E isso passa por políticas públicas. Pois não, eu ia só fazer um comentário com relação a essa informação que ele deu, né, de que o outro especialista mais procurado pelos homens, né, além do urologista, é o cardiologista. E aí é interessante, porque também faz parte de uma construção cultural, né, em torno do masculino, essa coisa de eu não poder expressar minhas emoções. As mulheres têm muito mais facilidade, né, para falar o que elas sentem. Sim, desde criança, cair não pode chorar. Pois é, podem chorar, já desde pequenininha pode chorar, né? Inclusive, muitas vezes a mulher sendo colocada nesse lugar da pura fragilidade, como se a mulher não fosse forte. É até bonitinha a menina que chora, né? E a gente vai criando esses estereótipos. A menina é frágil e ela chora e venha para o meu colo, que eu cuido. E o menino não, chora. Então, que é isso? Isso não é coisa de homem, né? Você é homem ou não é? Né? Uma vez Vai eu pro vi... seu quarto, se tranquilar, você sai quando terminar. Uma vez eu vi uma conversa Exatamente, eu vi uma conversa de uma mãe com um menino de 3 anos de idade. Eu estava numa cafeteria e, assim, ela dizia para ela exatamente isso, sabe? Você não pode chorar, você é homem, né? E dizia assim, quando o garçom chegar aqui, você faz o pedido, porque é você que é o homem da mesa. Então, é você que tem que pedir. Se dirigir ao garçom. Para uma criança de 3 anos de idade, veja a responsabilidade que essa mulher está colocando nessa criança de 3 anos de idade, porque ele é homem, né? E aí, o quanto a gente vai maquiando essa questão da fragilidade, daquilo que você não dá conta, de que cada coisa tem um tempo, né? E que eu não posso falar. E a gente vai botando uma máscara em cima disso tudo. Então, não é à toa que os homens procuram também os cardiologistas, porque aí isso tem toda uma reflexão, um reflexo psicossomático dessas emoções que não são trabalhadas, que não são ditas, e aí por isso a importância desse trabalho que precisa ser multidisciplinar, interdisciplinar, esse diálogo com outros profissionais, né? Tem aqui a Patrícia Aguiar Oliveira, que está adorando o debate, também o professor Tiago Araújo, nosso coordenador de pesquisa e extensão aqui da Uninasal Recife, assistindo. Elisângela Bandeira Pantoja diz que está muito interessante. O Charles Martins aplaude aqui a gente. Também Franklin Torpe assistindo o programa. E aí, professora, eu venho a questionar. Esse peso que a mãe coloca no menino aos 3 anos, será que daqui a 2, 3, 5, ou quando ele começar a entender isso, ele vai dizer assim, mas que peso de eu ser homem, né? Por que eu nasci homem? Por que eu tenho que carregar esse fardo todo? Será que isso faz parte também dessa construção? Olha, eu não vejo muitos homens fazendo essa reflexão com esse nível de consciência. Até porque a gente sabe que... eu acho que esse é o peso, digamos assim, que não é dito, que os homens carregam e que muitas vezes eles não têm nem consciência da consequência disso. De eu não poder expressar meu sentimento, do quanto é duro você ter que manter essa imagem dessa fortaleza toda. Eu não vejo muito essa fala dos homens, ai, que chato. Por que eu nasci homem? Uhum. Sabe? É muito mais fácil você ouvir as mulheres tendo essa fala por conta
de desvantagens, por conta do lugar que elas são colocadas muitas vezes, né, por uma série de questões, de acesso a algumas coisas que às vezes elas não têm, né, aos meninos são permitidas muitas coisas e às vezes as meninas não, né? A gente vem mudando muito isso na sociedade, eu acho que a gente já tem reconfigurado muitas coisas, mas existe um peso muitas vezes em cima disso. Então eu vejo muito mais as mulheres sentindo esse peso desse lugar, o peso que vem inclusive dessa questão do cuidado. Né? Então, quando a mulher é colocada nesse lugar de cuidado, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, e ela trabalha, ela também cuida do orçamento, ela cuida de uma série de coisas, e eu vejo muito mais as mulheres reclamando e dizendo assim, poxa vida, sabe, não seria mais fácil se eu fosse homem? Né, do que os homens. Então, isso, muitas vezes, essa reflexão, ela é despertada de uma outra forma, e, às vezes, por uma via de adoecimento, de uma questão mais psicossomática, quando vão parar num cardiologista, é quando vão se dar conta de determinadas construções que eles precisam desfazer, porque aquilo tem implicação para a saúde deles como um todo. Mas e ao cardiologista? É aquele médico que vai cuidar da pressão alta. Pressão alta causada pelo estresse do trabalho, pela rotina pesada de treino na academia, por má alimentação, por excessos. Então, ao homem é permitido excesso e, por isso, procurar o cardiologista seria um médico que é mais tranquilo. Então, estou indo no cardiologista, não estou indo no urologista ou no proctologista. Seria isso, doutor? Talvez sim. Mas eu acho que também tem outros aspecto que a doutora Ana colocou. Se você não lida bem com seus aspectos emotivos, sentimentais, enfim, se você o tempo inteiro restringe as suas emoções, é mais fácil você estourar um dia. Né? E aí a gente vê a síndrome do pânico, enfim, doenças que estão ligadas à ansiedade como um todo, que são as doenças desse mundo moderno, né, acontecer de maneira até mais frequente com homens do que com mulheres. Então, assim, eu acho que, claro, a questão da exposição, porque assim, tudo é tão multifatorial que é difícil a gente estabelecer uma ou duas causas, né? Então, nessa questão da liberdade que é dada aos homens, tem a questão da exposição a horários incorretos de dormida, a bebida alcoólica, a utilização de drogas lícitas ou não lícitas, da má alimentação. Parece que a mulher, desde cedo, ela cuida melhor da sua alimentação do que o próprio homem. Precisa ser magra, né? Em teoria, todo mundo precisa ser magro, né? Mas, assim, magro no sentido de bem cuidado, de ter cuidado com sua saúde. Mas deixando claro que eu fiz tom da ironia, tá? Agora, claro. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que é dado à mulher uma maior responsabilidade, sim. Esse aspecto de que a gente, muitas vezes, delega à esposa ou à mãe. Não tem uma frase na população que fala um homem não casa, troca de mãe, né? Não tem, já deve ouvir falar essa frase, né? Então, de fato, eu tenho vários pacientes que passam comigo que eu faço, olha, como é que você chegou aqui? A primeira pergunta que eu faço no consultório sempre é, como você chegou até mim? Como é a pessoa? Foi algum amigo? Você viu na internet? E, assim, uma quantidade grande de homens falam assim, olha, minha mulher marcou para mim. E isso é uma coisa que me deixa ainda um pouco incomodado, porque nós homens vamos delegar a outra pessoa, seja sua esposa, sua mãe, quem for, qualquer outra pessoa, a nossa saúde? Né? Por que a gente não coloca que é importante a gente se cuidar? E aí esse processo de construção que tem que ser feito, enfim, ao longo dos anos, né? E tem acho que só para finalizar, já são 7h05 e a gente poderia se prolongar muito mais nessa conversa. Hoje é um daqueles dias que a gente diz assim, eita, poxa, que o programa só tem meia hora. Tem uma falha no pediatra, nessa não ida do jovem ao urologista, ou ele pode continuar ainda com o pediatra? Porque tem muita cultura de, tem 12 aninhos, já não é mais criança, e não é mais criança, não vai para o pediatra, mas vai para quem? Tem uma falha nesse ponto dos pediatras em indicarem aí, vá para o urologista, ou continue vindo, ou não? Não, eu acho que não. Acho que não existe falha alguma. O que acontece é que até a imagem do pediatra vem mudando com o passar dos anos. A medicina vem se tornando com tantas informações que é impossível apenas um profissional dominar doenças e, enfim, enfermidades ligadas a diferentes idades. Então, a pediatria ela é dividida não só em neonatologia, que é a área que cuida de bebês muito pequenos, até 2 anos, como o pediatra, vamos dizer assim, que é o senso comum,
Mas existe já a herbiatria. Então, existem pediatras voltados para a herbiatria, que é cuidados da saúde do adolescente. Então, não conhecia, a primeira vez que eu escuto, herbiatria. Herbiatria, pois é. Então, a medicina, ela vem evoluindo com a sociedade, né? A gente vai crescendo de acordo com as demandas e com conhecimento e conhecimento no mundo acadêmico. Então, eu acredito que não. Eu acredito que esse processo é um processo muito mais de parceria entre o pediatra e o urologista, entre o pediatra e o cardiologista. Obviamente, a gente tende a criar médicos da família, né? Médicos que acompanham, às vezes, gerações, médicos que acompanham a gente desde cedo. Os países desenvolvidos, né? Eu acho que esse que seria o ideal, né? Que você conhecer a saúde como um todo, a família como um todo. Infelizmente, a gente tem um sistema de saúde que ainda não funciona da maneira que deveria funcionar, que tem princípios fantásticos, mas que tem uma sub-remuneração, um sub-financiamento, na verdade. Teoricamente é muito bom, né? No papel ele é perfeito, né? É até exemplo. Mas, infelizmente, assim, os sistemas de referenciamento e contra-referenciamento, ele é péssimo. Eu fiz um trabalho voluntário há cerca de uns 2 ou 3 meses. Era um projeto no qual a gente fazia atividades de educação e saúde em algumas comunidades aqui dentro do Recife. Isso faz uns 6 meses. A gente chegou aí a acho que umas 8 comunidades. E aí, a queixa mais comum dos homens que a gente atendia, que a gente conversava, era a dificuldade de acessar um médico. Né? Então, veja, existem 2 medicinas, né? A medicina privada, no qual a única barreira é você se convencer que você deve ir num profissional. Existe uma outra medicina, que é a medicina pública, que o paciente não tem acesso a profissionais especializados. Se eu não me engano, na rede de saúde do Recife, eu acho que você tem 3 ou 4 urologistas contratados. 3 ou 4 na cidade inteira. E atendem homens e mulheres. Sim, para prefeituras do Recife, tá? Então, assim, num pool de 80 urologistas na cidade profissionais. Então, assim, existe uma série de barreiras, uma série de dificuldades. É um desafio grande, mas a gente vai enfrentando aos poucos. Conversas como né? essas a gente surgem para tentar quebrar essas barreiras. Eu queria agradecer a vocês bastante pela presença no programa de hoje. Realmente é um daqueles dias que a gente diz assim, poxa, só meia hora e a gente já estourou essas meia horas. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece, né? Muito obrigado pela participação, obrigado a todos que assistiram. É um grande prazer estar discutindo sobre o que a gente gosta, né? Aqui e, enfim, fica aberto a novas oportunidades. Maravilha, elas vão acontecer. Lembrando a você que o programa fica disponível daqui a pouquinho no site, no Facebook da Uninasal, facebook.com/Uninasal. Lá na parte de vídeos você pode assistir o vídeo quantas vezes quiser, depois fica disponível. Na próxima sexta-feira a gente volta ao vivo às 5 da tarde. Continuaremos falando sobre o Dia dos Pais, mas aí é o desafio da paternidade. Como é que os homens são preparados para receber aquele pacotinho e dizer assim, cria que é teu. Então vamos discutir os desafios da paternidade na próxima sexta-feira, às 5 da tarde, ao vivo aqui no Facebook da Uninasal. Lembrando que o programa é uma realização da Web TV, que é um projeto de extensão dos cursos de comunicação social, publicidade e propaganda, fotografia e jornalismo. É o espaço em que, dentro da Uninasal mesmo, os nossos alunos podem colocar em prática o que aprendem em sala de aula, como fez Juan Reis, que produziu o programa de hoje. Eu espero vocês na próxima sexta-feira, às 5 da tarde ao vivo. Não perde, tá bom? Até lá!